Tá, o senhor conseguiria eleger um dos dois ou apontar um dos dois como sendo o candidato melhor para o Brasil? Porque o senhor bem colocou aí que há uma relação próxima do Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E quer queira, quer não, uma amizade nunca é negativa, né? Sempre há pontos positivos nisso. É melhor você ter alguém como aliado do que como inimigo. O senhor É, conseguiria ver- diferenciar isso para a gente? é verdade que a boa química, como chamam entre os dois presidentes, é muito importante porque ela energiza, ela dá força à relação. Agora, o presidente Trump realmente tem uma relação mais aberta com o Brasil. Mas, por outro lado, até há pouco, essa amizade rendeu muito pouco. Então, é preciso que essa relação entre os dois, que é boa para os dois países, ela tenha mais proveitos e proveitos mais equilibrados. O presidente Biden tem a ameaça, vamos dizer, de medidas que serão resultado de pressões dos seus eleitores em relação à Amazônia. Mas, por outro lado, tem mais conformidade com aquilo que nós defendemos na área internacional há muito tempo, com as relações tradicionais do Brasil, por uma ordem multilateral e por causas e valores que os dois países compartilham. Certo. O senhor acompanhou de perto durante um bom tempo, não só a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, mas os problemas do dia a dia envolvendo Brasil e Estados Unidos, né? E a gente queria entender melhor como que funciona o embaixador em um período como esse agora, no período eleitoral, né? O senhor já estabeleceu certamente alguns contatos importantes nos Estados Unidos durante a sua passagem por lá. Né? O que é que os seus amigos, o doutor Sérgio, têm dito nos últimos dias dessa reta final, né, da corrida eleitoral lá nos Estados Unidos? Há uma certa tendência mesmo para o Biden ou para o Trump? O que o senhor tem ouvido nas últimas horas, nos últimos dias, dessa corrida eleitoral lá nos Estados Unidos? Joel, o traço mais forte dessa corrida eleitoral é a radicalização do jogo político. Nós já vimos durante a campanha, durante os debates, se deve se lembrar que um dos debates não teve sequer repetição, não teve outro debate igual, porque os dois presidentes brigaram o tempo todo e o presidente Trump, que é mais agressivo, ele praticamente impedia o outro de falar. Essa radicalização continua agora e ela continuou na eleição. Então, por isso é que a eleição também está sendo muito difícil, porque é possível que nenhum dos dois candidatos aceite se o outro ganhar. E os dois têm condições de ganhar, de chegar aos 270 representantes no colégio eleitoral, que é o colégio que vai votar pelo presidente. Então, esse traço da radicalização foi marcante no governo, depois do governo, e o problema é que, infelizmente, ele poderá continuar a existir e a se desenvolver depois. E o embaixador tem que acompanhar tudo isso muito de perto, porque ele tem que informar o seu país, dar a sua opinião sobre o que está acontecendo, para que o seu país, no caso o Brasil, ele possa definir quais serão as políticas. O senhor conhece muito bem a Suprema Corte norte-americana. E no início do jornal aqui, nós dizemos que nós repercutimos a fala do atual presidente Donald Trump, que diz que não aceitará perder de jeito nenhum, que mandará o caso para a justiça mesmo. Qual o comportamento da Suprema Corte norte-americana? Nós podemos esperar uma certa isenção da Suprema Corte norte-americana ou não? A Suprema Corte é muito conceituada, muito respeitada mesmo no exterior. Mas o sistema americano faz com que os ministros sejam escolhidos em função das afinidades político-ideológicas que eles tenham com os presidentes que os nomearam.
E no caso atual, até há pouco, a maioria era do Partido Republicano, por 5 ministros a 4. Acontece que uma dos 4 ministros, Ginsburg, um ícone nacional, líder da campanha do feminismo, ela morreu. E agora já foi colocada a substituta, chama-se Amy Barrett. E ela é muito ligada ao presidente Trump. Então, a maioria republicana, que era de 5 a 4, agora passou de 6 a 3. Portanto, o temor que se tem nos Estados Unidos e das pessoas com quem eu converso, que se o assunto da eleição for levado à Corte Suprema, a decisão será favorável aos republicanos. E isso é provável que aconteça. Mas qual pode ser o problema aí no meio do caminho, viu, embaixador? Porque para a gente é muito claro. As pessoas votaram e há ali uma proporção de votos, né? Se as urnas forem computadas através da apuração final e chegar ali à conclusão que 51% acabaram votando no Biden e 49% no Trump, não tem o que se discutir. Eu estou entendendo aí que o Trump não está querendo aceitar os votos que estão sendo enviados a partir de hoje, ou que serão enviados a partir de hoje, pelos Correios. Mas eu queria entender do não aceitar até onde isso é legal. Sabe, até agora nós não conseguimos, eu pelo menos não consegui compreender isso, doutor Sérgio. Veja bem, nós temos um Tribunal Superior Eleitoral. Eles não têm. A Justiça Eleitoral no Brasil, ela fiscaliza os votos. E terceiro, os votos no Brasil são dados por sistema eletrônico. No final do dia da eleição, é muito comum, por volta das 10 horas da noite, nós já temos computado, se não a totalidade, mas 98%, 99%. Então, é muito difícil questionar. O sistema americano, ele não evoluiu por uma série de razões, inclusive políticas. Então, não existe o sistema eletrônico de votação. E isso leva à possibilidade de questionar o resultado. Por exemplo, no caso atual, o Trump acusa os democratas de terem escondido alguns milhões de votos da eleição. Ou terem, aliás, nesse caso, é o Biden que acusa o Trump de não ter permitido, primeiro, a votação em alguns casos, em outros casos, de terem mais de milhões de votos, sobretudo na Pensilvânia, que não estão sendo encontrados, ou que ainda não foram computados. E, portanto, estão sujeitos a fraude. Aliás, ele vem falando de fraude desde o início. E, da mesma forma, Trump acusa a Biden de uma série de irregularidades, entre as quais essa que você muito bem mencionou, de que os votos ainda estão chegando aos recintos de apuração. Mas só aqueles votos que foram colocados no correio até ontem, não é? Então, essa é uma das questões, entre muitas, que poderão ser levantadas. E se não houver, e quem resolve são os estados, porque os estados nos Estados Unidos têm muito mais autonomia. Se não houver uma decisão dos estados, até um prazo razoável, essa questão poderá ser levada à justiça e à Suprema Corte. E aí ela decidirá, como já fez no ano 2000, em função dos seus critérios, e no ano 2000 já aconteceu isso. O candidato democrata tinha tido mais votos, mas ele ficou com menos votos no Conselho, no Colégio Eleitoral, e o resultado foi que a Corte Suprema deu ganho ao candidato republicano, Bush, contra o candidato democrata Al Gore, que tinha tido a maioria dos votos.